E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernando Flores e no vídeo de hoje eu vou trazer aqui para vocês um comparativo sobre qual é a melhor união entre dois painéis. Se é melhor você utilizar o friso ou então se é melhor você utilizar a junta seca. Se você quiser conferir, vem comigo e roda a vinheta. Antes da gente entrar no vídeo, você já sabe o pedido que eu vou fazer, que é muito importante, que é o seu like, né? E também, se você está passando por aqui pela primeira vez ou não é inscrito, já se inscreve aqui embaixo, viu, gente? A gente percebe que muita gente, né, muitas das pessoas que assistem os nossos vídeos, que comentam, ou até que deixam like, não são inscritos. Então, se você é uma dessas pessoas, já se inscreve aqui, viu, gente? São conteúdos muito bacanas que vão te ajudar bastante. Sabe quando você vê aquelas casas que tem painéis revestindo a parede, ou aqueles homes, né, que também tem os painéis atrás ali do home, né, da TV, para esconder cabeamento, né, esconder toda a passagem de fio? Então, as placas de MDF, elas têm de largura 1,80 m por altura de 2,70 m, tá? Isso já desconsiderando a placa, ela pode estar um pouco torta, né, que normalmente a gente corta, então fica basicamente de tamanho útil essa utilização, né, 1,80 por 2,70. E dependendo, né, da parede, do tamanho dessa parede, você vai precisar utilizar mais placas. Por exemplo, numa parede de 3 metros, você não conseguiria estar utilizando apenas uma placa, você teria que estar colocando duas placas. Então, essa união de placas, de painéis, é que muita gente às vezes tem a dúvida do que considerar, se faz uma emenda seca ou se utiliza o friso, entende? Então essa é uma dúvida muito comum que a gente vê aqui trazer um pouco dos benefícios de um e de outro e também as desvantagens de um e de outro. Né? Quando a gente fala, né, por exemplo, do friso, é o que normalmente as pessoas mais conhecem. Ele fica um pouco recuado da face do painel, entende? Então acaba sendo um recurso que acaba destacando um pouco mais a emenda, né, desses dois painéis. Agora sim, também tem muitos profissionais, arquitetos e designers, ou até mesmo cliente que gosta do friso como um elemento mesmo para desenhar nesse painel, entende? Para não ficar só um painel chapado. Então tem gente que usa o friso mais como um recurso decorativo do que realmente um recurso funcional, entendeu? Para emendar esses painéis. Já a junta seca, né, ou a emenda seca, na verdade é quando você pega esses dois painéis e você junta eles o mais próximo possível. Então você não tem a necessidade de estar colocando o friso, né? E cada uma dessas opções tem vantagens e desvantagens. Vou começar aqui falando um pouco da emenda seca, né? A grande vantagem de você ter um painel com a emenda seca, principalmente painéis que tem um acabamento madeirado, que tem aqueles veios de madeira, é que fica muito discreto essa emenda, porque o que chama atenção, né, no caso dessa emenda, seria o veio da madeira em si, principalmente os tons mais escuros, sabe? Então assim, às vezes você pega, sei lá, um tom mais tabaco, você pega um tom mais ébano, você acaba disfarçando mais essa emenda. Agora, esse tipo de aplicação, ela tem uma grande desvantagem, que é o quê? Quando você tem, por exemplo, uma parede que ela está um pouco torta, isso pode acontecer. Se você tem uma parede que ela tem um certo desnível, na hora de chegar na emenda desse painel, esse desnível vai ressaltar, entendeu? Então assim, pode ser que a emenda seca não fique 100%. Aí você pode até se perguntar, pô Fernando, mas por que então atrás você não parafusa, né, como se fosse uma peça unindo esses dois painéis para que eles não fiquem independentes? Até ajuda um pouco, né? Mas sempre que você tem, por exemplo, essa emenda, acaba sendo o ponto mais frágil, né, do painel e aonde mais puxa. Então eu vou até usar um exemplo. Se você tem dois pedaços de tecido e você costura esses dois pedaços de tecido, de toda essa peça que agora virou uma por conta dessa costura, qual que é o ponto mais frágil? É realmente essa emenda, né? Porque se eu pegar e puxar, aonde vai rasgar, aonde vai ter mais chance de rasgar vai ser essa emenda. A mesma coisa uma peça de ferro. Se eu tenho duas peças de ferro e soldo elas, o ponto mais frágil vai ser esse ponto de solda, a emenda. Entende? A mesma coisa vai ser com o painel. Então assim, mesmo que eu faça uma união invisível por trás desse painel, qualquer assim, detalhe ou qualquer ponto que vá puxar um pouco para mais ou para menos vai ser nessa emenda, entende? Então assim, isso pode sim acontecer. Só que assim, esse detalhe, né, que eu comentei, essa vantagem, né, que eu comentei de disfarçar um pouco mais, ele acaba sendo muito interessante
quando os veios quando eles se unem na vertical. Porque se você tiver, por exemplo, uma união de placas com veios na horizontal, essa emenda não vai ficar bacana. Porque você vai ter um veio de um jeito aqui desse lado e você vai ter um veio de um outro jeito aqui. Por mais que seja a mesma cor, tudo, eles não vão bater, entendeu? Porque não é uma lâmina natural. Então o que que acontece? Aí você não vai ter um friso, não vai destacar essa diferença e vai ficar assim um desenho, né? Você vai ter um desenho de placa e vai ter uma interrupção brusca e um outro desenho de placa. E a vantagem, né, por exemplo, do friso é realmente a desvantagem do que eu falei da emenda seca. Porque como você vai ter o friso recuado para trás, se você tiver algum desnível, um painel que está um pouco para frente, um pouco para trás, esse friso, ele tira essa referência. Então acaba ficando muito mais fácil regular o painel na parede que tem as imperfeições, entendeu? Então assim, se você for uma pessoa mais criteriosa, que ressalta aos olhos esse detalhe, o ideal é buscar o friso, entende? Porque daí você vai disfarçar mais essa emenda, né? Disfarçar, eu digo assim, né? Qualquer diferença, né, de parede. Agora, se você for uma pessoa que não liga muito e prefere esconder, a junta seca vai ser mais interessante, né? E justamente essa é a desvantagem do friso, né? Porque ele acaba aparecendo um pouco mais, né? Ele acaba ficando um pouco mais aparente essa questão de ressaltar que tem uma interrupção no painel, entende? Acaba sendo mais esses pontos. Eu queria até mostrar aqui para vocês, na prática, um pouco desse tipo de união. Tanto a emenda seca, né, ou a junta seca, quanto o friso. Ó, aqui nós temos uma situação que eu queria mostrar para vocês, né, tanto de um painel que tem a junta seca, quanto o painel que tem um friso, para vocês entenderem um pouco mais da aplicação, tá? Nesse painel nós temos uma junta seca aqui, entendeu? E vai ter uma outra junta seca aqui. Tá? Depois, né, a nossa equipe vai até fazer um close aqui melhor para facilitar vocês estarem vendo e entendendo. Mas ó, aqui nessa primeira junta seca, por conta, né, do que eu falei da imperfeição da parede, a gente não conseguiu deixar ele 100% zerado, entendeu? Então assim, por quê? Porque realmente acontece, depende muito da parede, qualquer desnível ele acaba aparecendo um pouco mais essa fresta, que é o que está acontecendo aqui. Já nessa segunda junta seca, já ficou um pouco melhor esse acabamento, porque a imperfeição daqui para cá tá mais tranquila, a gente conseguiu fazer esse ajuste, entende? Então assim, por isso que eu falo que a junta seca ela pode sim ressaltar um pouco essas imperfeições, tá? Mas é claro, aqui nessa aplicação, nós temos aqui um painel escuro, entendeu? Os veios deles estão se encontrando assim no topo, então aqui não tem uma interrupção entre um veio e outro, entende? Então assim, acaba que tudo isso ajuda a disfarçar um pouco mais essa emenda e fica muito bacana, entende? Agora, nessa outra aplicação que eu vou mostrar para vocês, aqui a gente já optou em colocar o friso. Por quê? O encontro desses painéis, o veio ia se dar através, assim, ia bater veio com veio. E o veio de baixo não bate com o veio de cima. Então ia ter uma interrupção muito brusca. Então aqui tem um tipo de veio, aqui já começa o outro. Então aqui a gente colocou esse friso para realmente destacar, né, essa emenda e não ficar essa interrupção, né, essa união de veios diferentes, entendeu? Muito ressaltado, né? Eu acho que deu para entender bem. Então, por isso que aqui a gente utilizou o friso. Já aqui a gente utilizou a emenda seca por conta disso mesmo que eu acabei de explicar, entendeu? Porque o próprio veio ele já ajuda a disfarçar um pouco mais, tá certo? Mas é claro, viu, gente? Isso que eu tô passando para vocês, o madeirado, ele acaba sendo um elemento, um recurso que ajuda a disfarçar. Agora, se você tem, por exemplo, um painel liso, um painel preto, cinza, bege, marrom, enfim, dependendo da cor, independente da cor, mas que seja liso, você pode estar optando tanto por um quanto por outro, porque você não tem a questão do veio. Quando a gente fala de painéis mais claros, tanto liso quanto madeirado, né, a emenda ela aparece um pouco mais, como eu já falei. Então assim, se você, por exemplo, às vezes preferir, já que vai aparecer a emenda, eu prefiro destacar colocando friso, é uma opção interessante, entendeu? Então fica a gosto de cada um aí na hora de estar fazendo o projeto. E claro, sempre, né, se você tiver acompanhamento de um profissional, de um arquiteto, pergunte a ele o que ele acha, sabe? Pergunte à empresa também se é possível fazer e dar um bom acabamento, porque com certeza você também, perguntando a opinião de outras pessoas e de especialistas, você vai tomar a melhor decisão na hora de escolher, tá certo? E vocês em casa?
Qual dessas duas opções vocês preferem mais? O friso ou a emenda seca? Deixa aqui embaixo nos comentários, eu quero muito saber a opinião de vocês. Eu, Fernando, em particular, sempre que der para utilizar a emenda seca, eu gosto bastante. Mas é claro que tem momentos que eu acho que o friso ele entra melhor por conta do acabamento. Mas eu queria saber também a opinião de vocês, viu? A gente, assim, faz questão, tem o cuidado de ler todos os comentários de vocês. Eu e minha equipe, a gente vem para responder também todos esses comentários. A gente gosta muito dessa interação que a gente tem com vocês, viu? Então, muito obrigado por comentar aqui embaixo. E também, dependendo de se você tem alguma dúvida, alguma sugestão de tema, deixa aqui embaixo também, viu? Quem sabe você dá uma sugestão bem interessante que a gente traz aqui para o canal para também explorar um pouco mais esse assunto. Então vale muito a pena, viu? Inclusive eu queria deixar alguns abraços muito especiais para vocês que comentam nos nossos vídeos, viu? Queria deixar um abraço para Elânia Proteus, para Rosana Cerozi, para Amanda Dias Ribeiro e para Hilda Almeida, que comentou em um dos nossos últimos vídeos, viu? Então, muito obrigado por vocês estarem comentando. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, viu? Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo se você não deixou lá atrás, que isso é muito importante, ajuda muito a divulgação do nosso trabalho. E também nos acompanhe nas nossas outras redes sociais. Face, Pinterest, Instagram, os links vão estar todos aqui embaixo, viu? Tem muito conteúdo bacana, vale muito a pena a sua inscrição. E também, se você ainda não está inscrito no canal, a gente não perde mais tempo, viu? Só clicar aqui embaixo no botão vermelho, nós trazemos 2 vídeos por semana com conteúdos muito relevantes sobre reforma, decoração, planejados, interiores, enfim. Tá muito legal, vale muito a sua inscrição, viu? E não esquece de acionar o sininho, para você não perder nada do que a gente está trazendo aqui. Bom, muito obrigado e até o próximo vídeo. Entendeu? Não, não pega, não pega, não pega.